Olá, começo por desejar um santo sábado a toda a igreja em Portugal que me escuta nesta hora. Eu estou aqui em St. Louis, nos Estados Unidos, a acompanhar e a fazer parte deste grande evento que é a Assembleia Mundial da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui ainda estamos na sexta-feira, claro, já nas horas de sábado. Neste caso em Portugal, na hora em que estou a gravar, já estamos praticamente no início do dia e por isso que este seja um sábado muito abençoado para todos. Com certeza que aqui, nesta sessão da Conferência Geral, será um dia muito especial, uma grande celebração que vai juntar muitas pessoas, mas disso falaremos amanhã, que será mesmo o último dia, e eu vou com certeza trazer aqui imagens, algumas conversas e dar-vos a conhecer um pouco da dinâmica do dia de sábado. Por hoje vamos falar do que foi o último dia, vamos dizer, dos trabalhos regulares aqui na sessão da Conferência Geral. Foi um dia muito interessante, muito diferente dos dias anteriores. Já vou explicar porquê. Antes disso, tive uma pequena conversa, mais uma vez, neste caso com a Dulce Neto, uma das delegadas que representa a União Portuguesa. A Dulce é anciã da Igreja da Amadora e, naturalmente, que tem um olhar que é seu, um olhar próprio sobre o que tem sido esta experiência. Nesta conversa ela partilhou algumas ideias bastante interessantes que vamos já ouvir para conhecer um bocadinho do que tem sido a experiência da Dulce como delegada aqui nesta Assembleia da Conferência Geral. Muito bem, estamos aqui à conversa um bocadinho com a Dulce sobre o que tem sido esta experiência de estar aqui como delegada da União Portuguesa nesta Assembleia da Conferência Geral. Dulce, falámos muito sobre o Manual de Igreja, foram propostas várias alterações. Tu que também o conheces, porque como anciã de igreja, como parte de um conselho de uma igreja em Portugal, naturalmente conheces a sua aplicação. Houve alguma coisa nestas medidas e no que falámos sobre estas várias áreas no Manual de Igreja que te tenha trazido alguma reflexão especial? Sim, há um aspecto muito interessante que eu achei muito curioso, que foi perceber que algumas das medidas que agora entram no Manual de Igreja já são aplicadas há vários anos em Portugal, em geral, ou então em algumas igrejas. Estou-me a recordar, por exemplo, da confirmação da ordenação de anciãs, que é algo que se faz em Portugal já desde os anos 90. Eu própria sou uma anciã ordenada já há muitos anos, desde o início deste século. Um outro aspecto foi ver a criação do espírito de profecia, que também já existe nas igrejas portuguesas, ou então mesmo a reorganização dos jovens, em que houve aqui a preocupação dos clubes de jovens descerem na idade, sentiram que havia necessidade de vir até mais baixo na idade, eles desceram até aos 4 anos, quando em Portugal nós já vimos isso há algum tempo, já temos os rebentos, essa necessidade. Um outro aspecto que também achei curioso foi a criação do Conselho de Anciãos, que algumas igrejas já praticam, e todo um capítulo que foi introduzido sobre o cuidado e o apoio às pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, na minha igreja da Amadora, isso já acontece há alguns anos, já temos mesmo um departamento, um cargo que cuida das necessidades especiais. Por isso foi bom ver, por um lado, que Portugal está à frente, por outro lado, perceber que o Manual de Igreja não é um livro de regras fechado, ou seja, que tem determinações exclusivas, que nós podemos ir para além do Manual de Igreja, criando outras iniciativas, criando outros campos de atuação. E isso, para mim, foi muito interessante. Sim, muito interessante essa análise. Vamos agora talvez sair um pouco do tema específico da Assembleia, que temos falado muito, mas a verdade é que ela aconteceu aqui num espaço, num lugar, neste caso a cidade de St. Louis, e a verdade é que tu tiveste a oportunidade de chegar uns dias antes e talvez nessa altura e mesmo durante estes dias dar aqui um ou outro passeio. Já agora queríamos perguntar-te o que é que achaste da cidade, alguma coisa que tu recomendes? Tu já visitaste muitos outros lugares, o que é que te parece a cidade de St. Louis? Bom, é uma cidade interessante, mas uma cidade que também não é muito fácil, é uma cidade que tem alguns desafios a nível de segurança. Eu cheguei na sexta-feira ao final da noite
e fui a uma igreja no sábado, à Igreja Mãe de St. Louis, a primeira igreja criada em St. Louis, Berean Church, e foi muito interessante, porque nesse sábado decorria um camp meeting com 7 estados, por isso as igrejas estavam um pouco vazias, porque toda a gente tinha ido, digamos assim, para uma convenção, para um grande congresso de 7 estados, onde estava até o presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, e o que é que eu achei muito interessante foi a hospitalidade daqueles nossos queridos irmãos. Assim como eu lá fui parar, foram parar mais uns cerca de 12 delegados, desde a Jamaica, a Hong Kong, das Filipinas que estão a servir em Israel, do Quénia, de Nova Zelândia. E aqueles nossos irmãos na igreja receberam-nos com tanta simpatia, que nos deram um almoço, e eu depois ainda tive o privilégio do chefe dos diáconos me levar a passear pela igreja. Foi muito bom ver que nós somos uma igreja global, que somos uma igreja de todo o mundo. Aliás, nós hoje vimos muito isso na apresentação dos relatórios. Foi um momento alto desta Conferência Geral, e vimos como a igreja é tão mundial, é tão global, e como a missão está a avançar. Isso foi muito bom, foi mesmo muito inspirador. Mas também a diversidade, que eu acho que é algo que sempre se fala nestes casos. Mas, por exemplo, na Berean Church e aqui também, quando discutimos um ponto, é muito interessante ver as perspectivas tão diferentes que as outras pessoas têm, não só tão diferentes, mas também tão interessantes. E eu guardo uma frase muito interessante do vice-secretário da Conferência Geral, Muruvan, acho que estou a dizer bem o nome dele, em que ele a determinada altura diz que a nossa cabeça só funciona bem quando funciona como um paraquedas, ou seja, quando está aberta aos outros, quando está aberta a outras opiniões, quando está aberta à diferença também. E isso foi muito gratificante, ver que somos todos muito diferentes, mas que estamos todos muito unidos na missão. A grande palavra aqui é missão, é esta ideia de que nós vamos. Ora, depois de ouvirmos a Dulce, falámos mais uma vez sobre decisões, o manual de igreja. No entanto, todas estas coisas, estas decisões, votos, ficaram para trás, e hoje, na verdade, tivemos pela primeira vez um dia em que todo o conteúdo deste dia foi realmente diferente dos primeiros 4 dias que dedicámos realmente a trabalhos diversos, sobretudo, como temos aqui dito, nomeações e trabalho de revisão e declarações oficiais da Igreja Adventista. Hoje foi um dia já de grande celebração, em que foram apresentadas as notícias, e neste caso especialmente relatórios oficiais da parte de cada divisão. Cada uma das 13 divisões e alguns campos anexados à Conferência Geral tiveram a oportunidade de apresentar os seus relatórios. A maior parte destes relatórios foram na forma de vídeos, embora também acompanhados com algumas palavras ou alguma mensagem trazida pelas equipas, os presidentes normalmente que tomaram a palavra de cada uma destas divisões, mas naturalmente que o vídeo foi o grande instrumento para conseguir levar-nos quase a viajar através do que foram os últimos 7 anos em cada uma destas divisões. E realmente eu estava numa expectativa muito especial de fazer parte, de assistir a este momento, porque sei que ele é um momento sempre muito especial e muito importante, porque tem um grande foco na missão, por um lado, percebermos como é que a missão, a proclamação do Evangelho e a vida da Igreja está a ser organizada em todo o mundo, mas ao mesmo tempo estes relatórios ajudam-nos a ter uma imagem muito mais clara da diversidade, das diferenças de trabalho e de realidade, obviamente, de cada zona do planeta onde a Igreja Adventista está organizada. Eu vou, por isso, hoje fazer aqui, vamos dizer, um comentário. É mesmo assim, um comentário é sempre uma coisa subjetiva, claro, mas não interessa muito eu simplesmente estar a descrever os relatórios. Na verdade, todos têm a oportunidade de assistir a esses relatórios, e hoje o meu principal desafio é que façam todo o possível para assistirem a estes relatórios. No final deste vídeo, não vai ser já no final, para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, eu vou dizer-vos como é que podem acompanhar e voltar a assistir e, portanto, ver todos os relatórios, mas dizia aqui um pequeno comentário com algumas notas da minha avaliação, da minha reflexão ao assistir a estes
relatórios que me parece que pode ser interessante fazer aqui um comentário convosco. O primeiro para dizer que, obviamente, já o estava a dizer, os relatórios foram extraordinários. Foi um momento maravilhoso ao longo do dia poder assistir a estes relatórios, porque eles mostram, sobretudo, a força da Igreja Adventista no mundo e, ao mesmo tempo, a grande diversidade. E se viu-se em tantas coisas, como sejam, obviamente, o conteúdo dos relatórios, mas mesmo muitas das pessoas que subiam para acompanhar as direções executivas de cada uma das divisões, muitas delas, irmãos, membros das delegações aqui presentes, subiam ao palco, muitos vestidos com roupas típicas dos vários países das divisões. Lembrem-se que cada divisão tem vários países e, portanto, essa grande diversidade cultural mesmo foi já demonstrada, sobretudo com muitos desses países a subir ao palco e a mostrar-nos essa diversidade. Algumas delegações traziam bandeiras dos vários países e, portanto, foi um momento muito bonito, de grande alegria mesmo e uma festa muito espiritual. Claro que o centro destas apresentações não foi nada na cultura dos países. Eu estava apenas a comentar, no fundo, convosco que ao conhecermos as pessoas, já tivemos um bocadinho do gosto dessa cultura, mas depois cada um dos vídeos de relatório obviamente centrou-se no que foram estes últimos anos e no trabalho que foi desenvolvido pela Igreja nesses lugares. Gostava de, por isso, fazer 2 ou 3 notas especiais sobre a maneira como eu vi e entendi estes relatórios. A minha primeira nota é para dizer que a divisão sul-americana tem que ter realmente, para quem assistiu a todos estes relatórios, um lugar de muito destaque. E obviamente que este destaque não é para fazer aqui uma diferença, obviamente nem para comparar, nem para dizer que uns são maus e uns são bons naturalmente, mas quem assiste a este relatório não deixa de ter uma percepção de qual é o trabalho que é feito em cada um destes lugares do mundo. E a divisão sul-americana, e também tenho que o dizer com uma especial ênfase no Brasil, obviamente que neste relatório destaca-se pela qualidade do próprio relatório, que tem realmente uma qualidade absolutamente fora de série, mas obviamente também pela qualidade do conteúdo, de uma grande intencionalidade da obra que é desempenhada e que é desenvolvida pela Igreja neste território e também na maneira intencional como o relatório foi escrito e pensado e realizado. Mas, por outro lado, também o profissionalismo com que a obra adventista na divisão sul-americana e no Brasil em particular é desenvolvido é realmente uma coisa bastante impressionante. Obviamente que eu até tinha já noção disso, porque tenho muito contacto com o Brasil, seja porque temos muitos irmãos em Portugal, naturalmente, ou porque assistimos a muitos dos conteúdos que ali são produzidos. Eu próprio já estive no Brasil em 2 ocasiões, nos últimos anos, a pregar, a fazer campanhas e, portanto, conheci um pouco da realidade, obviamente, deste grande país que é o Brasil e da obra adventista. Mas aqui, com o relatório, ficou muito claro realmente esta dimensão de qualidade e de força da Igreja Adventista na divisão sul-americana. Depois, outra nota para mim de destaque foram 2 dos relatórios que incluem países africanos. Nós temos 2 divisões que estão na África Central, elas são mesmo designadas assim, as divisões da África Central, simplesmente temos uma a este e uma a oeste. E qualquer um destes 2 relatórios causou-me a mim pessoalmente uma grande impressão. Por um lado, pela qualidade dos próprios relatórios. É verdade que eu há bocadinho falava da diversidade dos relatórios. Alguns, por exemplo, tecnicamente eram bastante mais fracos que outros, ou com muito mais limitações. Isso, obviamente, reflete a própria realidade. Outros tinham uma forma de apresentação bastante diversa. E estes 2 relatórios das divisões da África Central, este e oeste, foram com muita qualidade, mesmo tecnicamente, mas também na forma como foram apresentados, como estavam os seus roteiros, como se diz no mundo da mídia, como os seus roteiros foram escritos. Foram 2 relatórios muito impressionantes. São divisões vastíssimas, com um número de membros simplesmente brutal, qualquer uma delas a ultrapassar os 3 milhões de membros, e realmente são lugares onde a Igreja está muito ativa e cresce de uma forma extraordinária. O meu último comentário em relação a estes relatórios, é claro, tem que ir para a divisão intereuropeia, para vos dar aqui um bocadinho a conhecer as minhas impressões. Foi o relatório da nossa divisão EUD, foi um relatório muito interessante, mas devo dizer, um relatório bastante diferente
digamos, da média, vamos dizer, do padrão dos relatórios que foram apresentados pelas restantes divisões. O que é que eu quero dizer com isto? Foi um relatório que não esteve tanto centrado, vá lá, numa descrição das atividades e daquilo que foi feito ao longo destes últimos anos. Foi um relatório que teve, teve um roteiro que nos levou por um caminho um pouco diferente. Centrou-se em 3 grandes crises, podemos dizer, desafios dos últimos anos, e foi buscar histórias reais em cada uma destas crises. Elas foram naturalmente o Covid, a crise dos refugiados que vem através do Mediterrâneo, de África, sobretudo da África do Norte, do Médio Oriente, e portanto centrou-se também nessa realidade que a Europa teve que enfrentar nos últimos anos, essa crise de refugiados, e depois, claro, já na guerra na Ucrânia. E portanto, a partir destas histórias, claro, falou-se de como a Igreja está ativa, como ajuda a responder e, sobretudo, como a Igreja tem uma mensagem de esperança. Logo, eu diria que, talvez um comentário, a maneira como eu entendi o relatório da nossa divisão foi que ele foi provavelmente aquele que melhor funcionará como um próprio instrumento de evangelismo. Porque qualquer pessoa no mundo poderia assistir a este relatório, mesmo não sendo crente ou não sendo adventista, e ficaria com uma imagem não apenas muito positiva, mas também com uma ideia clara da nossa visão sobre o mundo e como lidamos e respondemos aos desafios. Neste sentido, foi obviamente um relatório que teve menos aquele impacto de mostrar os resultados, as atividades, a grandeza dos números, porque também, obviamente, a realidade que nós vivemos na Europa é muito diferente daquela que se vive em muitos outros lugares do mundo. Por isso foi um momento também bastante interessante e, em certo sentido, bastante diferente em relação ao resto dos relatórios. Fica então aqui o meu comentário e análise. Eu desafio-vos a verem este nosso relatório, obviamente para conhecermos um pouco desta realidade. Queria deixar-vos algumas notas agora sobre alguma coisa que ainda não falámos até aqui. E, na verdade, não falámos porque não foi possível. Falo-vos da cidade de St. Louis. É claro que os delegados não vieram a St. Louis e à América para passear, nem para conhecer a cidade, nem para fazer turismo, e, portanto, eu próprio e a delegação toda portuguesa assumimos claramente essa posição e estivemos fielmente e muito envolvidos nos trabalhos ao longo destes dias. Obviamente que, como andamos aqui a pé, do hotel para o centro de eventos, às vezes à noite saímos aqui um pouquinho, mas especialmente no dia de hoje, que houve um tempo maior na preparação depois para o sábado, no final dos trabalhos à tarde, houve um tempo, e aí eu e mais alguns dos colegas e irmãos aqui da delegação conseguimos dar aqui alguns passeios, e ontem alguns de nós não jantámos e aproveitámos ali um pequeno espaço para também, aqui muito perto, conseguir fazer uma outra atividade ou visita, e como estão mesmo centradas aqui à volta do lugar onde estamos, mesmo aqui ao lado do nosso hotel, foi possível ver 3 ou 4 lugares que realmente, obviamente, foi muito bonito termos tido essa oportunidade. E eu vou-vos deixar então algumas notas, mas sobretudo algumas imagens do que foram. Eu próprio fui fazendo alguns pequenos vídeos para poder partilhar convosco. A cidade de St. Louis é muito marcada pela construção de um arco chamado Gateway, o Arch Gateway, que é uma obra realmente de arquitetura extraordinária e que funciona como um memorial e, portanto, uma marca arquitetónica histórica aqui na cidade. Este arco, nós tivemos a oportunidade de não apenas o visitar, e um museu que está debaixo desse arco, um museu onde se pode conhecer um pouco sobre a cidade de St. Louis, a sua história, mas também sobre a construção deste grande arco, deste grande monumento. E depois, hoje, neste tal bocadinho da tarde que tivemos, conseguimos subir ao arco. Na verdade, ele tem uma espécie de elevador lá dentro e consegue-se percorrer os seus 192 metros de altura, e depois mesmo no topo, então, saímos e temos ali a oportunidade de ir a umas janelinhas e ter uma vista absolutamente extraordinária sobre a cidade, para um lado, e para o rio Mississippi do outro lado. Podemos ver aqui até mesmo algumas imagens que eu próprio captei, como vos dizia, para ficarem a perceber um bocadinho do que é esta visão. Depois, é claro que o rio Mississippi é uma das grandes marcas dos ex-libris desta cidade. Eu vinha com grande vontade de ver e estar realmente aqui no rio Mississippi, poder tocar-lhe até. E tivemos a oportunidade, então, ontem, dizia-vos ali na hora do jantar, de fazer uma pequena viagenzinha de barco, que é promovida aqui, em termos turísticos. Entramos num barco destes clássicos, típicos, não é? Aqui do Mississippi, desta região. Na verdade, o barco até se chamava mesmo Tom Sawyer,
e para alguém como eu viu os desenhos do Tom Sawyer quando era miúdo, era uma espécie de ideia de imaginar o que eu tinha, e por isso foi muito bonito poder ter viajado um pouquinho neste barco, ter conhecido também um bocadinho da história do Mississippi e da cidade de St. Louis, e ter estado ali foi realmente um momento extraordinário. Hoje tive a oportunidade de ir, ontem não deu, e hoje então à tarde fui mesmo ao Mississippi, aí perto onde apanhámos o barco, dá para descer até mesmo à beira do rio, e então eu toquei nas águas ali, estive ali a brincar um pouco, para de alguma maneira poder dizer não saio daqui sem mexer, sem tocar nas águas do Mississippi. Não escondo que tive uma grande vontade de dar um mergulho, mas não podia arriscar, porque não havia propriamente ali ninguém a fazê-lo, nem autorização para o fazer, mas foi a vontade que eu tive, foi essa. Agora, deixar-vos aqui duas notazinhas muito rápidas sobre algumas coisas negativas, porque esta cidade tem-nos surpreendido. A Dulce, há pouco, que falámos um bocadinho sobre a cidade, ela disse que é uma cidade difícil de gostar e de conhecer, por algumas características que tem, mas vou-vos deixar aqui duas notas que talvez vos possam surpreender. É uma cidade que neste momento está bastante vazia, está mesmo, em alguns momentos, surpreendentemente sem vida. Há muitas lojas fechadas, restaurantes e pequenos supermercados e outras lojas. Há edifícios enormes, sabemos que na América isso é o clássico e nós estamos mesmo na baixa da cidade. Há edifícios enormes e antigos que estão completamente fechados, com tábuas, enfim, a fechar as portas em baixo. Então é algo surpreendente olhar para isto. Eu tive aqui algumas conversas com pessoas que explicaram que nos últimos anos a cidade perdeu muitos habitantes aqui no centro, até porque tornou-se uma cidade bastante violenta, é uma das cidades mais violentas nos Estados Unidos, com muitos homicídios mesmo todos os anos, e por outro lado, este tempo de Covid afetou bastante a vida económica e, digamos, a vida da cidade, e portanto muita gente acabou por abandonar, muitas lojas já não reabriram, e portanto nota-se muito esse efeito de uma cidade que está um bocadinho, em certo sentido, um bocadinho fantasma. E depois é uma cidade um pouco difícil porque é pouco turística, vamos dizer assim. Tem algumas coisas, alguns monumentos, alguns edifícios muito interessantes, mas para os visitar estão um pouco dispersos e, portanto, não é uma cidade tão evidente como algumas outras aqui nos Estados Unidos, que são bastante turísticas, onde dá muito bem para conhecer facilmente a cidade. Ficou então aqui uma notazinha para também conhecerem um pouco da realidade e terem ficado com algumas imagens do que é a cidade de St. Louis. Finalmente, dizer-vos então que podem assistir a toda a programação, e eu dizia-vos hoje especialmente assistir aos relatórios do dia de hoje, usando o canal do YouTube da Igreja, neste caso da Igreja Mundial. O canal é muito fácil, é procurar no YouTube e escrever Seventh-day Adventist Church. E vão encontrar o canal oficial e aí podem encontrar a programação do dia de, neste caso ontem, sexta-feira, e na programação da manhã e da tarde, aqueles que quiserem poderão então assistir a todos os vídeos destes relatórios. A minha última nota hoje vai para dizer-vos de uma coisa impressionante que tem acontecido ao longo de todos estes dias, dos 5 dias desta Conferência Geral, desta Assembleia. Toda a equipa, uma vastíssima equipa da revista Adventista, Adventist Review, tem estado a produzir uma revista diária. Os artigos têm que ser escritos, fotografias tiradas, entrevistas feitas a cada dia. E é impressionante porque ela é feita, toda ela produzida e impressa, provavelmente durante a noite, para que no dia a seguir nós já temos uma revista sobre tudo o que se passou. Eu tenho aqui os exemplares da revista. Reparem, são revistas que nos foram entregues aqui todos os dias. No primeiro dia, naturalmente, a revista já estava feita, mas depois, cada uma destas revistas vai trabalhando os temas, especialmente as decisões e os temas que foram trabalhados no dia anterior. Realmente o pastor Bill Knott, que esteve há muito pouco tempo em Portugal como convidado da nossa Assembleia Administrativa e Espiritual em Portugal, é ele o editor-chefe desta revista e, portanto, dirige uma vastíssima equipa, dezenas de pessoas que estão a trabalhar aqui ao longo destes dias para produzir revistas que são autênticos documentos que ficam, e foi uma das coisas que mais me impressionou aqui ver esta equipa a trabalhar. Termina aqui o nosso resumo diário. Obrigado a todos pela companhia que nos têm feito. Esperamos que estes relatórios tenham sido até aqui úteis e uma maneira de vos aproximar deste grande evento da Igreja Adventista. Amanhã, se Deus quiser, cá estarei para um último resumo. Vamos tentar fazer, sobretudo, algumas imagens e reportagens sobre o que vai ser o dia de sábado aqui e uma enorme celebração. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.